agradeço aí o interesse, né, nesse nosso processo aí, nesse passo aí sobre questão de mentoria, e nessa mentoria gratuita que eu estou oferecendo, né, e, bem, eu vou começar falando um pouquinho do que é a mentoria, né, eu vou usar as perguntas que fizeram, mesmo que as pessoas não estejam aqui. Eu acho que é legal a gente trazer essas questões, porque acho que acaba enriquecendo essa nossa discussão, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela contigo. Beleza. Pronto, está vendo minha tela aí? Tá dando para ver bem? Precisa que aumente? Não, eu dei um zoom aqui mesmo no celular. É porque eu achei que o celular ia ser mais rápido, que o meu computador tá travando bastante. Não, beleza. Se quiser, eu Tá, vou aumentar então um pouco aqui, tá, né? Acho que fica um pouco melhor aí, perfeito. né? Então, eu fiz um esquema aqui, até para a gente poder conversar sobre isso, né? E pergunta que as pessoas fizeram, tá? Então, a primeira pergunta, né? O que seria a mentoria? Né? Então, o que compõe uma mentoria? Então, basicamente, eu não sei se você já viu isso, né? Então, a questão da mentoria, né, é basicamente, né, é um caminho para auxiliar na resolução de problemas específicos. Uhum, Né? Então, a ideia da mentoria é poder acompanhar e ajudar na resolução de problemas. Tá? uhum, Dentro disso, né, tem o aconselhamento, tutoria, orientação, então é realmente um acompanhamento mais próximo para resolver questões pontuais, né, dentro de temáticas específicas aí. Outra coisa importante também da mentoria é trabalhar e mudar a forma de pensar e de agir. Eu acho que isso é muito importante para a gente em qualquer área, tá? É uhum, repensar, né, as formas como a gente tem, né, a gente normalmente trabalha, né? Então, por exemplo, coloquei algumas aqui, né? Por exemplo, foco. A gente tem muito elemento de distração. Na verdade, né, a palavra do momento é procrastinação, né? Todo mundo faz isso. sim. E a gente poder trabalhar justamente, né, esses elementos aí de distração e aprender a evitar um pouquinho desses elementos. A mesma coisa da persistência e constância, né, também é muito comum, né, isso na minha experiência aí já com anos, né, na área de orientação, mentoria, né, que Uhum, as pessoas começam algo, dá um problema, e logo desanima e abandona e muda de assunto, muda de área. Eu acho sim. que a única forma de a gente ter resultado é persistir. Então, você quer concluir, por mais sim, você vai quebrando a cabeça até chegar no ponto que você quer resolver. Uhum, Outra coisa importante, né, da questão da mentoria é a questão de aprender também, né, a trabalhar as emoções. Todo mundo fica ansioso, fica estressado, né, faz parte da nossa vida. O negócio é como a gente gerencia isso. Então, muita gente se depara com um problema no trabalho, um problema técnico, e isso muitas vezes tira o sono da gente. Então, como a uhum, gente consegue trabalhar com isso para justamente a gente poder transformar essa ansiedade em algo produtivo? Então, aquilo que eu também tinha falado, né, definição, né, de caminhos possíveis para um problema. Então, o legal de trabalhar com a mentoria é justamente isso, né? O uhum, mentor ele ajuda com soluções, né? A gente uhum, caminha junto, na verdade. Para isso, uma mudança de mentalidade, de atitude, para obtenção do resultado. E aí, a obtenção do resultado, né, ela é feita em duas partes. Uma parte do mentor e uma parte do mentorado. Uma coisa uhum, também que a gente tem que entender, né, e que a mentoria, qualquer tipo de orientação, ela sempre tem essas duas partes. Porque muitas vezes a gente espera resultados milagrosos, mas esquece de fazer essa nossa parte também. A gente sim. também tem que buscar e entender, falar, olha, né, aquela pergunta, eu estou fazendo por onde? Né, porque o Uhum, mentor não faz milagre, então a gente tem que trabalhar junto em cima disso. Então, a mentoria, né, de uma maneira ampla, é isso, uhum, tá? E aí vamos já entrar no nosso assunto aqui, né, dos estudos de análise urbanos e ambientais, né, que a gente estava, né, falando sobre isso. Então, a ideia é que a gente hoje possa discutir em cima das questões,
Claro, hoje como estamos só nós dois, então isso facilita, inclusive, te aprofundar algumas questões aí, Sim. tá? Então, eu vou botar as perguntas que foram feitas aqui. É uma pena que o pessoal não veio, né? Mas paciência, né? Muitas vezes, quando a gente tem um evento gratuito, as pessoas se inscrevem, mas por ser gratuito não tem o comprometimento de participar, É, né? verdade. Infelizmente, isso acontece em todas as áreas. Então, foram essas perguntas que foram colocadas. Eu organizei as questões tentando colocar numa sequência, né? Um Hum, pouco mais lógica aí. Então, a primeira pergunta seria como começar do zero, né? Teve uma pessoa que me fez essa pergunta e, bem, a resposta começa por aqui, né? Justamente buscando capacitação, Sim. seja ela no nível técnico, né? Que hoje a gente tem formação técnica, né? Formação de nível médio, a formação de nível superior, pós-graduação, especialização, cursos de formação, né? Como você mesmo colocou isso do IBAMA, que é um curso de formação. Uhum. Então, o começar do zero é justamente identificar qual que é o foco que você quer, né? O que você tem interesse e começar a ir atrás disso, né? Nesse Uhum. processo de formação. Eu quero, vou dar um exemplo, né? Que você colocou, eu quero mexer com drone. Por onde é Uhum. que eu começo? Primeira coisa é se capacitando, começando a entender o que que é o equipamento, como funciona, o que que você quer fazer com o drone, que aí também tem múltiplas aplicações. Né? Eu Uhum. tive uns alunos vieram me procurar, estavam querendo abrir uma empresa sobre drone. A primeira coisa que eu perguntei para eles foi justamente, tá, mas vocês vão fazer o que nessa empresa? Aí eles pararam e me olharam assim, e falei, pois é, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer filmagem de festa e casamento? Uhum. Vocês vão fazer mapeamento rural? Vocês vão oferecer serviço de controle de industrial, manutenção. Eu comecei a dar um monte de opção. Falei, olha, você tem que escolher um nicho para poder começar. Você pode depois ir expandindo, mas você sempre tem que escolher qual é o seu ponto inicial. Falou, olha, eu vou começar, sei lá, inspeção predial, depois você expande para outras coisas. Ou Uhum. mapeamento, ou mesmo isso não, vou fazer filmagem de festa e casamento. Falei, ótimo, é um grande mercado aí, hoje com drone. Né? Vou Uhum. oferecer serviço para imobiliária. Imobiliária hoje, quase todas elas já fazem filmagem com drone dos imóveis, para, né, para apresentar para o cliente. Então, assim, identificar o seu ponto focal para ir delineando o seu caminho. E aí buscar essa capacitação, essa informação, e aí começar a crescer dentro da área. Uhum. A segunda pergunta que fizeram justamente aqui, ó, como captar clientes? Aí eu falei, tá, mas isso aqui já começa da primeira, né, você se capacitando dentro de uma determinada área. Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que buscar é parceria, é o networking. Então, é você ir atrás assim, de pessoas que já estão no mercado e começar a se associar com essas pessoas antes de você pensar em caminhar sozinho. Porque você vai entender uma série de questões, né, tanto administrativas, gerenciais, técnicas, além de conhecer como o mercado funciona, como os clientes funcionam, até você decidir se continua, por exemplo, com os parceiros ou se você vai caminhar sozinho. Mas a Uhum. captação de cliente começa justamente você montando a sua rede de contato. E Uhum. para isso, né, você tem que começar a trabalhar com essas pessoas, oferecer o serviço para essas pessoas que já estão no mercado, e aí você começa a caminhar com elas. Certo. Uma terceira pergunta que me fizeram foi essa aqui: ó, seria possível ter conhecimento suficiente para trabalhar e ser reconhecido com esta mentoria? A pergunta, assim, eu vou pegar exatamente com essa mentoria de hoje. Aham. Né? Essa é uma mentoria gratuita e geral. Sim. Né? No caso, como estamos só nós, então ela vai ser muito mais específica. Sim. Né? Mas se as outras pessoas tivessem aqui, o comentário que você falou, olha, com uma mentoria, assim, eu vou delinear discussões, ainda não é, de fato, né, a discussão de solução de problemas específicos com vocês. Uhum.
não é? Mas é o primeiro passo para você estar caminhando e buscando, né, o reconhecimento. Né? Então, todo mundo hoje que está no mercado, que tem esse reconhecimento, que tem essa experiência, são pessoas que passaram por formações, passaram por orientadores, por mentores e cresceram até chegar onde estão. Uhum. Né? Outra pergunta que fizeram aqui, ó, qual o melhor aplicativo para planejamento urbano? Eu É. acho que essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque existem diversos aplicativos para diversas finalidades. Uhum. Mas uma coisa que é comum, né, que eu posso trazer de comum para esse tema é que a ideia do dado espacial ela é fundamental para o planejamento urbano. E, Uhum. no caso, eu vou puxar planejamento ambiental também. A gente hoje, né, a gente vive num mundo que ele é todo geolocalizado. Então, a Uhum. gente não pode pensar em planejar, seja urbano, seja ambiental, sem trabalhar com dado geoespacializado. Uhum. Né? Então, essa que é a grande questão, o grande ponto aí. Qual o programa? Bem, isso vai depender muito. Né? Você vai falar de transporte, existem programas específicos para trabalhar com transporte. E esse trabalho já é referenciado. Se você vai trabalhar com parte de redes, existem programas específicos para determinados tipos de rede. Né? Então, tudo vai depender muito daquilo que eu tinha falado antes, né? Da linha focal que você está seguindo, para você Uhum. poder decidir e escolher aquilo que melhor se aplica, né, a você. Então, o melhor aplicativo, na verdade, é aquele que vai responder a sua questão. E aí eu vou puxar uma questão da mentoria de quinta-feira, né, que eu vou fazer sobre geotecnologia. Né, me Uhum. perguntaram, qual se a mentoria de um dia, né, uma hora e pouco de mentoria seria com o QGIS. Aí a minha resposta seria, olha, na verdade, o software escolhido independe na verdade, a pergunta não deveria ser se vai usar um determinado software, mas sim, se o software que eu vou escolher, ele vai atender à minha demanda, ao meu problema, Aham. independente se ele é gratuito ou se ele é pago. Né? Uma coisa que eu sempre discuto quando a gente vai falar da parte da tecnologia é isso, né? A escolha do software, ele tem que ser focado no seu problema. É. Porque assim, vou escolher o software gratuito porque é gratuito. Eu falei, olha, que bom, mas ele vai resolver o que você quer? Aí você vai olhar e fala, não resolve. Eu falei assim, adianta você escolher esse software? Se ele não vai Uhum. te resolver? Então a UFA assim, não, eu vou usar o software pago porque ele é o mais famoso. Beleza, mas a minha pergunta é a mesma, ele vai resolver seu problema? Aí você fala, não, não resolve, o outro, o gratuito que resolve. Eu falei, então, não é? Então, a análise do problema é que, na verdade, define o software, não o software que vai definir como você vai resolver o problema. Uhum. Né? Isso, como eu falei, para qualquer demanda que você tenha aí para poder trabalhar. Né? Por exemplo, vou puxar de novo para a área de drone, a gente começou a falar disso, eu gosto muito. Aham. Né? Então, assim, existem dois grandes softwares no mercado, né? Que é o Metashape e o Pix4D, que são excelentes, cada um numa lógica. Né? O Metashape ele é mais abrangente, né? Ele tem uma lógica mais aberta. O Pix4D ele é muito focado para a de agricultura, de índices espectrais, ele é mais fechado. Uhum. Tá? Os dois são pagos. E agora existe um software gratuito muito interessante, que é o Open Drone Map, né? Uhum. Só que ele não tem a potência dos outros dois. Ele Uhum. resolve em parte as questões que você precisa, mas ele não tem a potência de ajuste de imagem. Então, assim, olha, qual que eu escolho? Assim, depende do que você quer fazer com o seu trabalho, depende do que você vai caminhar aí. Vale a pena usar o gratuito? Às vezes vale, às vezes não. Então, por isso que eu falo, olha, a sua demanda é que define o sol. Né? Então não Sim. existe um melhor software, não tem que dizer, usa esse aqui que vai resolver seus problemas todos. Não, não é por aí. Sim. Ô, Né? Romulo, uma questão. Você conhece o Drone to Map? Sim, o Drone to Map, ele é um clone do Metashape feito pela ESRE.
Ah, Né? Na entendi. verdade, a Azure meio que pegou o Metashape, ajustou e colocou dentro do sistema dela. Entendi. Tá? Então virou um software à parte. O ArcGIS Pro teve uma atualização, ainda não mexi, né? Eu atualizei essa semana, ainda não tive tempo de mexer. E nos vídeos da última atualização do ArcGIS Pro, para a versão 3.1, eles falaram que tem, né, apps para trabalhar com imagens de drone. Eu ainda não cheguei a mexer com ele para saber se isso vai estar dentro do pacote ou se é uma coisa comprada à parte, porque o Drone to Map é comprado à parte, Tá. né? Ele não está dentro do pacote do ArcGIS, né? Do ArcGIS Pro. Uhum. Então, assim, a gente ainda não tive tempo essa semana de mexer, né? Mas eu quero dar uma olhada para verificar justamente, né, se está dentro do sistema, se eles incorporaram isso. Eles falaram que incorporaram processamento de imagem de drone, de sensoriamento remoto. Falei, tá, mas não vou dizer gratuitamente, mas já dentro do pacote que você está comprando ou são extensões extras que você tem que comprar? Aham. Tá? Então, essa é uma questão, porque às vezes vale a pena comprar, às vezes não. É aquilo que eu estava comentando. Isso vai depender muito de como você vai estar trabalhando. Uhum. Né? Às vezes você está utilizando todo o pacote ArcGIS, que ele é muito potente, né? Inclusive hoje com a questão de disponibilização de dados, hoje é o primeiro SIG, né? A primeira plataforma que tem incorporado nela todo um sistema de disponibilização de dados online de uma maneira extremamente eficiente, fácil de utilizar, criando, né, um grande hub de trabalho aí e de disponibilização de informação e dados. Né? Os outros softwares se não tem isso, você tem que buscar softwares de terceiros. Muitas vezes você mexe com programação, tem que mexer um pouco com programação, eles não são tão amigáveis. Tá? Mas aquilo que eu comentei, tem que avaliar se o software vai te atender. Não adianta ele ter tudo isso e não atender um problema que você quer. Aham. Por exemplo, tem um tipo de análise que eu trabalho, que a gente chama de análise de sintaxe espacial. A gente avalia redes viáveis a partir de uma série de parâmetros para identificar potencial circulação nas vias. Então, a gente calcula isso. Né? Então, a partir de uma configuração da malha, a gente calcula, olha, com esse desenho urbano, qual o potencial de uso? Não é bem simplificada a teoria, né? Ela é bem mais complexa do que isso. O ArcGIS ele não tem um módulo para fazer isso. Não tem. O QGIS tem. Na verdade, assim, não é que o QGIS tem. O QGIS ele pega o aplicativo que a gente usa e ele funciona como uma front page para você processar com o aplicativo de fundo, mas você usa pelo QGIS. Hum, Então, você entendi. vê, se eu estou trabalhando com essa teoria de sintaxe social, eu tenho que processar as coisas pelo QGIS. Eu não consigo processar no ArcGIS, por mais potente que o ArcGIS seja. Depois de processado no QGIS, eu posso levar para lá, para disponibilizar. Né? Então, assim, eu acho que o conhecimento de diversos aplicativos ajuda a gente a caminhar também. Eu acho que a gente não deve se prender a um software A, software B. Né? Eu sempre pensei isso, então, assim, eu estou sempre buscando, né, entender os aplicativos, os novos aplicativos que vão surgindo, justamente que eles Uhum. potencializam, né, a nosso uso. A próxima pergunta aqui é a sua pergunta. Sim. Né, como os métodos de ciência e dados conseguem agregar nas análises urbanas e ambientais, de forma a tornar cada vez mais assertivas decisões e projetos públicos na área de infraestrutura. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala da ciência de dados, e é uma área extremamente rica, extremamente interessante, Hum, é a gente entender a área de ciência de dados como uma área multidisciplinar. uhum. Então, ela não muitas vezes eu vejo muitos vídeos falando, porque o cientista de dados, né, torne-se um cientista de dados, mas eu acho assim que essa é uma visão que eu sempre tive,
independente da área de ciências que você esteja, né? Vou pegar o exemplo aqui do ciência de dados. A multidisciplinaridade é que vai trazer a riqueza na análise dos dados e na compreensão deles. Então, se a gente puxa aqui, eu peguei alguns exemplos, tá, dentro da ciência aí de dados voltado para a questão de análises urbanas, Uhum. a gente pode falar, olha, dos dados de SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, aí nós estamos falando, né, de dados, tabelas, bancos de dados espaciais, né, de diversas fontes de diversos níveis. Estamos falando de Uhum. dados de sensoriamento remoto. E aí vem a questão do drone, imagem de satélite, imagens aerotransportadas, todos os tipos de imagens obtidas por sensores. Certo. Estamos falando de Big Data. Sim. Estamos falando, aí eu juntei os dados, né, socioeconômicos numa coisa só que chamamos aqui de geodemografia, pela espacialização deles, né, Uhum. para também não ficar uma rede grande demais, aí citando milhões e milhões de coisas aí. Então, peguei alguns exemplos aqui, né, dessa multidisciplinaridade. Então, quando a gente fala em ciência de dados, eu acho que o cientista de dados ele tem que entender que essa conexão, né, com os dados que você vai buscar, né, para a questão urbana e questão ambiental, ela passa por diversas áreas. E muitas vezes a gente necessita, inclusive, trabalhar em conjunto com outros profissionais, porque a gente não sabe tudo, isso é fato. Uhum. Então a gente Uhum. precisa de ajuda para isso. Então, quando a gente fala, olha, de SIG, a gente pode ser muito bom de SIG, de sensoriamento, que caminham muito junto, mas e Big Data? É. Big Data é uma coisa muito mais complexa de trabalhar, de você ajustar o dado, de você entender o dado, né? O próprio processo de estatística e coleta e armazenamento dos dados. Então, a gente vai em um outro nível de análise, né? Por exemplo, eu participo de projetos que a gente tem um colega que é especialista em Big Data. Legal. Então, a gente está discutindo um monte de coisa e quando vem a base de dados, aí ele vai analisar e passar análise para a gente juntar com as nossas análises, Uhum. porque ele é especialista nisso. A mesma coisa quando a gente fala de dados, né, socioeconômicos, né, que chamei de geodemografia. Então, quando a gente começa a discutir desde fatores econômicos, fatores sociais, fatores de emprego, né? A gente precisa de especialistas nessa área para discutir. O cientista de dados ele vai conseguir identificar fontes de dados, entender processamento de dados, e aí, né, cabe a questão, foge um pouquinho, mas cabe a questão de gestão disso tudo com outros profissionais para juntar num grande processo de análise. Uhum. Né? Um exemplo, né, como eu estava comentando, né, de projetos nossos, a gente tem grandes projetos, né, na área ambiental, né, então, assim, nós tivemos um projeto muito amplo, né, ele encerrou em 2000, foram 5 anos esse projeto, e só de área mapeada, no norte da região do Mato Grosso, foram quase 1.600.000 hectares mapeados e atualizados anualmente a partir de imagens de sensoriamento remoto. Então, Bacana. tinha a coleta das imagens, o processamento das imagens, a análise da qualidade da informação. Nós tínhamos o pessoal que ia a campo para fazer coleta, né, marcação de pontos de alta precisão para ajustar as nossas imagens. Então, você vê, então agora eu estou trabalhando com GPS diferenciais para poder ter o dado, né, em alta resolução, né, o dado coletado, padronizado, não é, pontual para eu poder ajustar as minhas imagens ali. Uhum. Análise da qualidade desse dado, então isso é uma coisa que dentro da ciência de dados a gente analisa muito a qualidade do dado, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muito uma padronização ou mesmo uma, uma análise consistente de qualidade de dados disponibilizados. Muitas vezes a gente encontra muito dado na internet, muito dado espacial disponibilizado,
só que a gente não sabe qual é a qualidade desse dado. Né? O site do Exército, né, tem uma série de normas de coleta e geração de dados espaciais. Então, eles normatizaram isso já há algum tempo, para trazer um padrão. Então, o site do Exército, eu esqueci o nome da EDT, alguma coisa, tem, mas se entrar no site do Exército, tem lá, né, o padrão, né, de exatidão cartográfico, né, padrão de geração de dados digitais. Então, assim, toda uma padronização que deveria estar sendo seguida para a questão da Hum, qualidade do dado. Mas nem sempre isso é observado, né? A gente verifica muito isso. Até mesmo com, quer dizer, mesmo não, né? Uma coisa importante e que é bacana é a INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A INDE está se tornando um grande repositório, né, de dados espaciais do Brasil, que segue uma padronização, que segue uma curadoria. Então, hum, dado quando você entrar no ind.gov.br, inde.gov.br, os dados que estão ali, eles já passaram todos por uma análise de padrão de qualidade, de uma hum, série de normativas. Então, a gente tem a confiança no dado ali. Né? É diferente se eu acessar qualquer um outro site, eu não vou ter essa confiabilidade ou essa informação dessa qualidade. uhum, Né? Até mesmo os dados que a gente usa muito isso, né, do próprio GDF ou de outros estados, eles não passaram especificamente por uma curadoria para estar ali, para seguir uhum, as normas. A gente sabe da qualidade que o dado está ali, porque a gente conhece quem fez, mas não passou por uma curadoria. uhum, Né? Então, a própria Universidade de Brasília, a gente faz parte da INE, nós somos uma IDE, nós somos um nó dessa INE. E uhum, nós estamos montando agora toda, remontando, já estava pronto, nós tivemos que derrubar, e agora estamos remontando a estrutura, né, para ter mais qualidade, para que os dados espaciais gerados em departamentos da universidade, eles passem por essa curadoria e entrem no processo de disponibilização, mostrando todo um padrão de qualidade. Então, você chegar lá e falar assim, eu queria um dado sobre tal assunto, tem lá no NB, você vai saber que aquele tem qualidade. Você passou por uhum, essa curadoria, passou pelas normas da INDE, né, que segue também a padronização do Exército, então tem toda uma padronização. Então, uma das grandes questões que a gente fala de ciência de dados é justamente essa questão da qualidade do dado existente. Porque não adianta eu ter muito dado se eu não tenho consistência deles. uhum, Né? E aqui no Brasil a gente ainda não, né, os órgãos geradores, a gente ainda não entendeu que não é o volume de dados que é o importante, né? Mas a qualidade desse dado que é importante. Porque eu posso ter muito dado. Vou dar um outro exemplo aqui, não, só para você ver. beleza. Eu orientei um doutorado na área de segurança, e esse, né, já defendeu já tem alguns anos, e ele conseguiu uma base de dados da polícia sobre eventos criminais com quase 500 mil ocorrências no Distrito Federal de 2009 a 2014, 2015, uma coisa assim. Ok, então vamos começar a analisar o dado e a espacializar o dado. Dessas Uhum, 500 mil ocorrências, ele conseguiu efetivamente trabalhar com 200 mil. uhum, 300 mil ocorrências se perderam porque pela inconsistência na geração da informação dentro da base de dados. nossa. Por exemplo, tinha um tipo de ocorrência, aí eu para dar localização, aí estava sendo localização, esplanada dos ministérios. Nossa. Eu não tenho como botar um ponto no meio desse plano aconteceu aqui, ainda mais que eu estou trabalhando com ocorrência criminal, análise, né, uma série, né? Falei, olha, então isso aqui é um dado que está perdido. Aí tinha um outro lá, uma outra ocorrência, eu lembro dessas duas, né? No Matagal, do lado do Clube X. Aí você olha numa imagem satélite, o clube é todo cercado de matagal. Eu falei, tá, mas e aí? Aham, Então, você vê, falta consistência e você foi perdendo os dados. Né? Eu estou como orientando de doutorado agora, também está trabalhando com percepção de crime,
vários É. dados que foram coletados, né, a gente está, né, um volume significativo a gente está descartando, porque eu não tenho como espacializar aqui. Estatisticamente, eu até consigo avaliar se é o número, o porcentagem daquelas ocorrências, mas no território, para eu saber a localização delas, eu não consigo. É aquilo que eu estava falando antes. Se eu estou usando para planejamento, não adianta só dizer, olha, ocorreram 20% de um crime X. Uhum. Se eu falar, olha, ocorreu 25% de roubos de carro na Asa Sul. A Asa Sul é muito grande. Isso não me Uhum. diz muita, não me diz nada assim, tá, mas como é que eu vou então gerenciar isso? Né? Para onde é que eu vou mandar a força de segurança para ter melhor controle? Uhum. Então você vê, mesmo eu tendo um volume grande de dados, pela inconsistência dos dados, eu não tenho muito como avançar com ele. Então, quando a gente fala dessa ciência de dados, um dos primeiros aspectos, né, justamente é analisar a qualidade do dado. E não é só assim, veio de uma Secretaria de Segurança Pública. Por exemplo, desse colega, né, que pegou os 500 mil, veio da Secretaria de Segurança Pública, vieram da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque ele é policial. Então, ele Hum, conseguiu a base para trabalhar. legal. Você vê, mesmo vindo de fontes confiáveis do registro original, o dado tinha inconsistência que não permitia a espacialização da informação. Então, acho que Sim. a primeira questão é essa, é a consistência. Porque disponibilizar dados a gente consegue muito fácil. Se você pegar hoje o OpenStreetMap, né, que é É. uma plataforma aberta, muito bacana, colaborativa, né, não sei se você conhece, né, o OpenStreetMap, né, ele é Só bem, ir com ele, mas o pessoal usa lá. pois é, o OpenStreetMap é muito bacana, ele é colaborativo, só que é aquela questão, eu não tenho controle da qualidade do dado que está entrando ali. Hum. Da precisão do dado, da escala do dado, né, que está Uhum. entrando ali dentro. Então, as pessoas vão colaborando, vão adicionando informação, isso é muito rico, só que em que escala está sendo feito isso? Cada um vai fazendo uma escala diferente. E qual é a consistência do meu dado quando eu vou utilizar? É. Né? Então, quando a gente está falando de planejamento urbano e planejamento ambiental, né, a gente tem que pensar no território. Eu não posso simplesmente trabalhar com um número estatístico. Olha, né, o Distrito Federal teve um aumento, uma redução de queimadas em X%. Ok. Onde? Uhum. Nós temos um território de quase 5 mil, arredondando 5.800 quilômetros quadrados. Então, é um território significativo para eu poder definir, simplesmente jogar um valor numérico e dizer, olha, a gente teve vamos botar assim, aumentou o número de incêndios no Distrito Federal. Sim, mas onde? Uhum. Né? Então, se eu não conseguir entender esse onde, o valor numérico não me diz nada. Né? Por isso que eu sempre ressalto muito isso, né? E até porque trabalho muito com dados há bastante tempo. Né? A análise da consistência ela é fundamental, conscientista de dados. Então, não é só saber onde o dado existe, porque isso é muito fácil. Você botar, eu quero um dado espacial sobre tal coisa, o Google vai te dar. Hoje, Uhum. quase todos os grandes, a maior parte dos estados do Brasil já tem seus sites com os dados espaciais disponibilizados. A questão é, os dados têm consistência para eu poder utilizar? Depois que eu analiso consistência, tem uma série de outros parâmetros, como pegar só um deles aqui, que né, eu vejo muitas vezes eu vejo erros, né, uma série de trabalhos por conta disso, que é escala. As pessoas falam assim, eu achei um dado de drenagem em tal lugar, achei um dado de uso e ocupação de outro. Eu falei, beleza, estão na mesma escala? Aí a pessoa, não, mas botou tudo junto, porque o software eu aceita. Qualquer software que eu pegar, eu vou botar um aqui, ele vai me mostrar. O software Uhum. não vai entender que, olha, ali está numa escala diferente daquela. Aí a pessoa pega, eu peguei uma drenagem aqui de 1 para 1 milhão e o uso de ocupação de 1 para 50 mil. A drenagem não está batendo. Eu falei, não vai bater mesmo. A precisão de 1 para 1 milhão, de para 1 para 100 mil é totalmente diferente. Sim.
Aí as pessoas querem brigar com o dado, né? Tem um outro projeto que nós estamos fazendo agora, nós estamos passando por isso. Hum. Não é? Os limites de unidade de conservação não batem com os limites estaduais e não batem com as drenagens, que deveriam ser os limitantes. Mas não Aham. batem com o desenho. Uhum. Aí, na discussão, eu expliquei, pessoal, por que, que não é? Porque cada um foi feito numa escala diferente. Então, Nossa. quando você junta, a drenagem faz um desenho, mas quando eu jogo a unidade de conservação em cima, ali ele vai passar próximo, mas não vai passar em cima. Uhum. Aí fala assim, e agora? Eu falei, gente, a gente coloca isso no relatório, a gente não vai sair correndo todas as unidades de conservação para que a gente está trabalhando num território gigantesco, a gente está utilizando, que a Amazônia é legal, né? Uhum. Porque não funciona, não vai funcionar. A gente vai passar o projeto inteiro fazendo isso, não vai chegar a lugar nenhum. A gente explica isso. Sim. Né? Mas é justamente isso, tá vendo? Por mais que seja um dado oficial, existe a inconsistência do dado em relação às bases disponíveis. Por Sim. isso que quando o cientista de dado ele tem que ter muito dessa mentalidade, né? De entender que o dado ele tem que passar por uma consistência. Depois, aí da questão do dado espacial para essa função aqui, que é a análise urbana e ambiental. Né? Eu Uhum. tenho que começar a olhar as escalas dos meus dados coletados, se os meus dados eles estão em escalas próximas, se existem na mesma escala, se não existem, porque aí eu tenho que começar a pensar em soluções. Eu preciso então refazer a minha coleta de dados para atender? Em alguns casos, dependendo, se houver dinheiro para isso, se houver investimento para isso, olha, então vamos lá fazer. Ou Uhum. não tem, então vamos buscar uma solução que ajuste isso para atender Uhum. o SIG, sistema termómetro, Big Data, geodemografia, para que a gente possa juntar isso. Caso contrário, a gente vai ter um monte de sobreposição e um monte de inconsistência. Isso é, é, é a máxima da física, né? A soma dos erros eles só se propagam, né? Só aumenta. Talvez que eu vou metendo um erro no meio, só vou aumentando o erro, aumentando o erro. Chega lá no final, eu vou calcular um valor, eu não tenho garantia nenhuma que aquele valor é real. Aham. Seja ele de área, de qualquer um índice, eu falei, olha, tem tanto erro no meio do caminho que eu falei, chega um resultado, eu falei, olha, como é que eu garanto isso? Sim. Né? Então, É. assim, mesmo, eu vejo muito, como eu comentei, muito esses cursos hoje, ciência de dados, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com o volume de cursos oferecidos, né, para verificar se de fato, quando for escolher um curso de ciência de dados, um que seja realmente um curso sério, e não simplesmente assim, pessoal que aparece muitas vezes no Instagram oferecendo um curso e aí você fala, opa, beleza, eu vou fazer, tá baratinho. Uhum. Né? Uma vez chegou para mim um curso de ciência de dados, eu acho que era da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Hum. Eu não lembro, mas já tem alguns anos. Eu sei que na época acho que era quase US$ 2.500 o curso, Nossa. né? Cara. Caríssimo. Claro que não Hum. precisa fazer um curso desse, né? Aqui no Brasil tem curso excelente disso. Mas é Uhum. diferente você vê, de pegar um curso de um cara que está cobrando R$ 39,90. Ah, com certeza. Tá? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Então, isso falando dessa multidisciplinaridade, com foco específico urbano-ambiental, porque o Big Data, a ciência de dados, ele aplica em diversas áreas. Você vê, aquele que eu comentei desse colega, ele é especialista em Big Data para dados agrários. Hum. Né? Então, ele é especialista em Big Data para dados agrários. Né? Tem colegas que estão hoje se especializando em utilização de Big Data da área de telefonia, para diversos fins, para Hum. planejamento. Então, aqui no Brasil ainda não está tão acessível dados de telefonia, mas, por exemplo, em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, já tem usado muito para uma série de planejamento, inclusive planejamento urbano. Tá? Hum. Então, entender, olha, de onde as pessoas estão saindo, para onde elas estão indo, quanto tempo elas estão ficando, porque aí você começa a definir, olha, então ali é local de trabalho, ali é local de residência, pelo tempo de permanência. Aí você começa a pensar, olha, quais os meios de circulação dessas pessoas,
né? E aí Uhum. você começa a planejar a sua cidade para atender melhor. É um exemplo bem simplório, mas é uma possibilidade que você pode utilizar o Big Data de telefonia para fazer. O Uhum. telefone ele tá geoposicionado, você sabe, a pessoa saiu daqui, ela foi para cá. Aí ela saiu de manhã daqui e ela ficou 8 horas, 9 horas nesse ponto, depois ela voltou para o ponto inicial. Então, esse ponto inicial deve ser a casa dela. Uhum. Muitas vezes eu não preciso ter, claro, a telefonia não vai me entregar o posicionamento assim, para eu saber a casa da pessoa, mas para eu saber a região onde a pessoa está. Até para uma questão de segurança, né, de dados. É. Mas a gente consegue fazer esse planejamento. O Brasil, a gente ainda está engateando nisso ainda. Né? As operadoras de telefonia ainda estão se adaptando a isso. Algumas já estão vendendo dados, mas estão ajustando os dados para poder vender, né? Porque são dados, né, comprados, né? Um grande mercado de dados. E é assim, como eu falei, elas não estão vendendo o número da pessoa, mas o posicionamento. Então, eu não sei qual o telefone da pessoa, eu não sei, né, mas eu sei as posições e os tempos de permanência. Então, isso é muito interessante o planejamento. Sim. Né? Ah, a questão aí entra, né, o que a gente fala, né, da análise multivariada. Então, toda vez que a gente está falando, né, de ciência de dados, e aí eu estou falando de multidisciplinaridade, eu também estou falando de análise multivariada. O que é análise multivariada? Também de uma maneira bastante simplificada, é você fazer análises, né, e aí quantitativas, utilizando diferentes fontes de dados. Então, eu não Hum. vou fazer simplesmente, vou pegar um exemplo bem simples aqui, mas eu vou fazer simplesmente uma correlação, Hum. que é 2 a 2. Né? E a correlação mais simples que tem, que é a correlação de Pearson, 2 a 2. Sim. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar com a regressão múltipla, com N variáveis dentro do meu sistema, para entender como cada uma delas influencia dentro da outra. Não é claro que existe toda uma etapas antes de qualificação do dado, mas vamos dizer que passou por todas as etapas, né, para dizer se meu dado pode entrar numa análise de regressão múltipla. Estou pegando um exemplo, análise multivariada, e aí eu faço análise para saber, olha, eu estou trabalhando com 20 parâmetros, como é que eles influenciam entre si para gerar o meu resultado? Ou para me gerar essa informação aqui? Uhum. Então, a gente começa a analisar também, né, entrar nessa discussão de análises multivariadas. Como eu comentei, existem diversos tipos. Né? Hoje, diversos programas de graduação e pós-graduação já oferecem disciplinas de análise multivariada, até porque muitas vezes os dados eles têm que ser modificados para terem uma consistência para ser colocados em conjunto. Né? Eu não tenho, por exemplo, pegar uma coisa aqui, sei lá, um dado de peso, né, de alguma coisa com um dado de volume, né? Então, às vezes eu preciso, dependendo do que eu vou fazer, eu preciso colocar ou tudo em peso, ou tudo em volume, eu preciso dar uma padronização primeiro, ou tudo em porcentagem, para poder fazer a minha análise Hum. multivariada. Claro, dependendo da análise que você usar. Então, existem diversos métodos estatísticos hoje. Se você pegar softwares de estatísticas, por exemplo, pegar um de estatística social, que é o SPSS, que é um dos mais famosos que tem, ele tem um módulo específico para análise multivariada. Você Hum. vai abrir lá, ele tem análise estatística, tem análise multivariada. Aí tem uma série de conjuntos de análise multivariada para você fazer. Uhum. Então, envolve também a questão de cientista de dados entender isso. Muitas vezes, aí eu aproveito aqui para colocar, não é necessário que você, assim, então tem que tornar um expert em estatística. Muitas vezes não, mas você tem que saber o que você vai pedir para quem vai executar. Aquilo que eu falei, né, da multidisciplinaridade. Pô, então, eu não sou eu que mexer com estatística, mas eu tenho um colega, eu tenho uma equipe que vai fazer, mas eu tenho que saber pedir, eu tenho que saber demandar deles. Uhum. Então, eles vão atender, resolver, me dar uma resposta, eu tenho que entender essa resposta. Uhum. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de ciência de dados, eu falo muito de gestão. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa saber demandar das pessoas aquilo que você quer que elas façam. Caso contrário, elas vão te entregar coisas que não vão te atender. Porque você não soube, né, pedir para ela, fazer a sua demanda correta para ela.
Certo. Então, passa por isso. E aí, né, eu coloquei aqui também uma coisa que a gente fala muito hoje de cidades, que é só das smart cities, né? Tudo é Uhum. smart alguma coisa, smart city, smart campus, smart, né? Sim. Eu até coloquei a frase ali, né? A gente tem que pensar mais smart do que smart city, né? Então, o que que eu quis dizer com isso? Né? A gente tem que ter pensamentos mais inteligentes do que a smart city que hoje é vendida, que é uma cidade tecnológica, uma cidade de sensores. Sim. O sensor ele é interessante, a gente coleta muita informação, mas se eu não souber aproveitar isso de uma maneira consistente, se eu não souber utilizar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, pouco vai valer o volume de sensores, de imagens, de dados georreferenciados que eu tenho. Uhum. Nós temos um projeto grande na Universidade de Brasília, que é o Smart Campus. E é uma coisa que a gente fala muito dentro da universidade, é justamente isso. Olha, nós temos um monte de sensores, nós temos um monte de câmera, tem um monte de coisa. Só que isso tudo tem que servir para a gestão do campus, uma gestão inteligente, de fato. Porque muitas vezes você vai ver que as empresas vendem a questão de smart é uma questão de automação. Uhum. Então, vou botar câmera, reconhecimento facial, biometria, robozinho e não sei o que. Eu falei, tá, mas no que isso de fato está ajudando as pessoas e a melhoria da gestão do meu território? Uhum. Na compreensão do meu território, né, na circulação, na segurança ou qualquer coisa do tipo. Então, dentro quando eu falo ciência de dados, né, e aí eu coloco de qualquer ciência, a gente tem que trazer a humanização para dentro dela. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Não adianta só ficar olhando para o dado de forma quantitativa, numérica, estatística, sem entender que isso tudo tem um rebatimento nas pessoas, no ambiente onde as pessoas vivem. Certo. Tem um projeto, já está em execução na Arábia Saudita, eu uso muito como exemplo em aula, em discussão com meus orientandos, que Uhum. são 3 novas cidades estão sendo construídas, uma delas já está sendo construída, né? A cidade chama The Line, depois você procura no YouTube. Procurar. Né? O The Line é uma cidade que está sendo construída na Arábia Saudita. Ela é uma cidade linear, com 170 quilômetros de extensão, uma linha, Uhum. com a largura, se não me engano, de 500 metros, se eu não estou enganado, não, acho que 200 metros, só que tem um paredão, que ela está sendo construída no meio do deserto, de 500 metros de altura, todo espelhado. Nossa, meu Deus. Pois é uma loucura, e os caras estão executando. Ah, Né? Então, as pessoas vão viver dentro desse paredão. Então, assim, eu tenho uma parede de 500 metros aqui, as pessoas vão viver aqui dentro. uhum. E aí, a grande questão, assim, a gente começa a entrar muito nessas né, seriados de distopia futurista, meio apocalipse. Você vai viver confinado. Como é que é a Uhum. sua vida confinada no ambiente que você não olha para o lado de fora? É. Sabe? Então, é uma coisa muito maluca isso. Sim. Né? Então, assim, ela vai ser ultra inteligente, com drone, com robô, com sensor, com mil uma coisa na área da mais última tecnologia, mas, no final das contas, a cidade não está sendo pensada para as pessoas, está sendo pensada para a tecnologia. As pessoas vão Uhum. ser um elemento que vai estar ali dentro, junto com aquele monte de tecnologia. Vai ter um trem de altíssima velocidade, que vai percorrer esses 170 quilômetros em 20 minutos, segundo eles. Caraca. Né? Hoje não existe um trem que faça essa velocidade. Tá? O trem mais rápido do mundo hoje é o Maglev de Xangai para Pequim, que chega a 400 e poucos quilômetros por hora. Uhum. Tá? Então, assim, é uma coisa muito maluca que os caras estão propondo. Já estão em execução, você já consegue ver a imagem da obra lá, da execução. Caraca. Tá? Só que estão esquecendo da questão do fator ambiental, vai passar por 4 biomas diferentes, então sai da praia, deserto, depois montanha, depois não sei o quê.
Então, está afetando, né, esses biomas, está passando por áreas que você tem tribos nômades tradicionais, eu venho chamar de povos tradicionais no Brasil, né, lá também tem os povos tradicionais, quer dizer, você está rompendo o território dessas pessoas, porque elas não vão poder cruzar por causa do paredão. Nossa. Pessoas que estão, tribos que estão ali, sei lá, centenas e centenas de anos naquele território. Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem o dado e você não está utilizando o dado para uma gestão. E aí, como é que você vai fazer essa nova cidade, esse novo planejamento? Uhum. Por quê? Porque o dado nu e cru não te deixa ver a humanização, né? E nem te deixa perceber o ambiente. Então, o Uhum. cientista de dados ele também tem que ter essa percepção humana. Muitas vezes a gente fala, eu não gosto mais, né, de falar de ciências exatas e ciências humanas. Eu acho que você gera uma dicotomia, uma quebra, assim, ou você é daqui ou você é daqui. Ou você é de exatos ou você é de humanos, como se as coisas não fossem, né, não andassem em conjunto ali. Sim. Mas eu acho que justamente por essa quebra histórica é que muitas vezes, sim, um analista, né, de ciência exata, ele só vê o número. Da mesma forma que o analista, muitas vezes, de ciência humana, ele só vê o humano e esquece da avaliação dos dados. Hoje nem tanto, estou exagerando, né, mas eu acho que está faltando a gente voltar e juntar as coisas. Então, o Certo. cientista de dados, principalmente quando a gente fala de meio urbano e meio natural, ele tem que ter essa percepção, que não é o dado pelo dado, mas o dado entendido no seu contexto territorial e nas suas relações que o dado vai trazer. Uhum. A geografia tem uma série de conceitos que discute muito isso, que os elementos eles sofrem influência do meio. Então, assim, elementos muito próximos tendem a ser mais parecidos que elementos mais distantes, justamente por essa proximidade territorial. Então, a gente tem que entender que o ambiente ele afeta. É só você olhar, né, fauna e flora de determinadas regiões. Eu vou ter fauna e flora de um tipo numa região, eu não vou ter em outro. Por quê? Porque o ambiente ele propicia isso. Uhum. Então, eu não vou ter floresta amazônica no meio da caatinga. Eu tenho Sim. núcleos de caatinga no meio da floresta amazônica. Eu não vou ter floresta amazônica no meio da caatinga, Boa. porque é muito diferente, né? Toda a circulação atmosférica, umidade. Então, o ambiente influencia, assim como a fauna de uma não vai ser diferente da fauna de outra. Então, o contexto territorial tem que ser muito bem avaliado quando a gente fala de ciência de dados. Então, toda vez que for mexer com isso, for trabalhar com isso, a gente tem que perceber o território nessas duas temáticas. Caso contrário, a gente não vai ter análises consistentes. Nós vamos ter análises numéricas muito boas, vamos ter resultados, mas assim, a interpretação disso, ela vai ser fraca, porque eu não estou entendendo o território. Por que, que um determinado tipo de espécie migra de uma região para outra? Por que, que ela só existe em uma e não existe em outra? Por que, que só pega fogo num local e não pega fogo em outro? Né? Por que que, exemplo do cerrado, né? Por que que o cerrado precisa, né, de incêndio, no caso natural, ter queima, não vou chamar de incêndio, mas ter queimas naturais, né, periódicas. Por quê? Por conta de certas fluorescências, que elas precisam da ativação do fogo para ativar a semente e aí, né, desenvolver. Por quê? Porque aquele tipo de espécie se adaptou a esse tipo de situação. Se eu levar isso para uma região onde não acontece, não vai brotar nunca. É. Né? Então, é essa que é a questão. Então, eu tenho que entender, né, que, assim, olha, a queima no cerrado, ela se faz necessária, só que eu tenho que entender também que existe um incêndio que ele é prejudicial. E aí vamos chamar de queima aquilo que é mais o natural, e vamos chamar de incêndio aquilo que é o excedente, aquilo que não é o natural, né? Então, que de fato vai ser o prejudicial para a coisa. Uhum. Né? E, claro, quanto mais, né, a sociedade humana cresce, maior é a probabilidade de incêndios florestais.
né? O ser Hum. humano, infelizmente, assim, ele não cuida do meio onde ele vive. Então, joga ponta de cigarro, queima sem fazer acero, né? Não toma os cuidados devidos. E aí a gente vê, né, na época de seca, parques, né, 80% perto da Mantiqueira queimado, Parque Nacional não sei quantos por cento queimado, lá no Rio de São Paulo, não sei quantos, e uma destruição que, assim, para recuperação é muito complicada em algumas situações. E demanda muito tempo, né? Muito tempo. E Mas é muitas rápido. vezes, pode falar? Não, é que para pegar fogo é rápido e para depois retornar ao que era, muito tempo. Exato. E muitas vezes nem retorna ao que era. A Uhum, gente começa a ter novas plantas, plantas secundárias, plantas colonizadoras, plantas invasoras mais resistentes, e a vegetação nativa original, muitas vezes ela não consegue, e aí você vai ter uma nova colonização ali. uhum, O que pode ser muito problemático dependendo da situação que você tá lidando, né? sim. Então, por isso que eu falo assim, o dado pelo dado, ele não vai te trazer tanta informação quanto a interpretação do dado. Eu acho que a questão do cientista de dado é muito nesse sentido. É saber interpretar bem o dado. Primeiro é entender, né, no caso aqui, a gente está falando de urbano e ambiental, que o território Uhum, ele tem influência. Então, a gente tem que analisar o dado no território e de uma maneira regional. Não posso analisar só pontualmente, porque aí também eu tenho problema, porque determinadas coisas são muito pontuais. E aí eu não posso extrapolar. Então eu tenho que olhar regionalmente para entender, olha, como essa situação se dá ali, essa distribuição do meu dado, aquilo que está falando até da coleta do dado, às vezes eu tenho, sei lá, botar uma coisa bem absurda, né? Foram numa região e coletaram três amostras. Eu falei, pô, mas três amostras não serve para nada, eu preciso pelo menos umas 30 amostras. Então tem que voltar e coletar de novo. Ah, coletar tudo aqui, mas o território é desse tamanho. Eu falei, não, tem que estar distribuído no território, para eu poder uhum. entender esse contexto. Então, tudo isso a gente tem que entender, tem que trabalhar nessa questão da ciência de dados para questões urbanas e ambientais, para tomar a decisão. Aquilo que no final, né, serve a ciência de dados, é tomada de decisão. Então, ele vai ajudar o gestor. Tá? Vou pegar o exemplo, né, do que a Esri, né, o ArcGIS, né, fabricante do ArcGIS, tem feito. Ela tem Hum, investido cada vez mais em plataformas online para disponibilização do dado. Por quê? Porque o foco deles hoje é na tomada de decisão, é no gestor. Não é no cientista geoespacial, não é naquele que domina a geotecnologia. Mas hum, ele quer que aquele dado sirva para tomar decisão. E o gestor muitas vezes não sabe utilizar o programa, mas ele quer ver o dado, ele consegue pensar em soluções a partir disso. Então é uhum. dessa forma que tem que ser pensado assim, olha, eu vou apresentar para quem o meu dado? Ah, vai ser para minha chefia, vai ser, sei lá, para um deputado, vai ser na empresa. Como eu vou apresentar o dado para que essa pessoa possa tomar decisões a partir desse meu dado? Muitas vezes o técnico, o expert em geotecnologia, ele pensa no conhecimento que ele tem, mas ele esquece muitas vezes que aquilo ele tem que passar para outra pessoa. Sim. E aí sim você começa a entrar no processo de tomada de decisão, né? Então eu falo, olha, como gestor vou olhar isso? E aí você ainda colocou na área de infraestrutura. Então quem Sim. são os gestores de infraestrutura? E aí a questão assim, que tipo de infraestrutura? Então eu posso trabalhar com infraestrutura rodoviária, de ponte, elétrica, hidrossanitária, então tem vários tipos de infraestrutura. Mas qual dado que o meu gestor precisa para tomar decisão em relação a isso? Vou pegar a questão de estradas, né, infraestrutura viária, né? O dado que ele precisa saber, um dos dados, né, que ele precisa saber é circulação de pessoas, cargas e serviços. É. Onde estão meus pontos atratores? E são que tipos de pontos atratores? Por exemplo, são escolas e faculdades? Isso atrai gente. Uhum. São mercados? Isso atrai caminhões e pessoas. Então, você vê, ainda tem que pensar numa estrutura, vamos botar assim, uma estrutura asfáltica, né, de revestimento diferenciado para aguentar caminhão
do que uma vai, por exemplo, circular mais pessoas, vai circular mais ônibus, que é diferente de circular caminhão de carga. E como é que esses caminhões vão chegar e vão sair do ponto de distribuição? Algumas Uhum. cidades trabalharam com anéis viários, com vias marginais para caminhões, para replanejar e assim, tirar um pouco dos caminhões do centro. Uhum. E aí minimizar um pouquinho, né, o impacto no trânsito, aquele monte de caminhão circulando ali. Uhum. Então, o planejamento vai nesse sentido. Falou, olha, onde estão os pontos atratores, o volume de circulação, que tipo de circulação é que eu estou trabalhando? É pessoas? Carga? É serviço? Né? Então, que tipo de circulação? Como é que a minha malha hoje comporta isso? Transporte público, né? Eu vou investir mais no transporte público? É viável, né, eu fazer esse tipo de investimento? Que tipo de transporte eu vou utilizar pelo fluxo que eu tenho? Vou dar um Uhum. exemplo também aqui do Distrito Federal. Né? O nosso metrô, o Distrito Federal é uma cidade que tem um problema muito sério para a implantação de metrô. Não é a melhor solução, Uhum. porque a nossa estrutura aqui é muito linear. O metrô é interessante quando as cidades são mais estruturas radiais. Eu consigo fazer várias vias que se cortam. Aqui eu Uhum. não consigo, eu faço uma via quase que única para circular. E aí eu tenho um volume muito pequeno de pessoas para suportar o custo de um metrô. Uhum. Aqui em Brasília, por exemplo, o metrô gira em média em torno de 120, 150 mil segundo o GDE, pessoas. Uhum. O metrô de São Paulo, que é o maior do Brasil, isso por dia, né? 100, 150 mil por dia. O metrô de São Paulo, por dia, são quase 6 milhões de pessoas. Nossa, Por dia. E é deficitário, ele dá prejuízo. caraca, então o nosso é prejuízo mais que. Pois é. Daí você já tira o problema que é financeiro, o sustentar o metrô por uma escolha que poderia ter sido outra circulação. Uhum. Claro que existem fatores políticos aí, que isso vai além, digamos assim, da ciência do dado, né, o fator político. É. Né? Mas, sim, o metrô ele é interessante, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, que são cidades que cresceram quase que radialmente, elas foram crescendo desse jeito. O Rio de Janeiro, em certa parte, o Rio de Janeiro tem muita barreira natural. O Rio de Janeiro é mais complexo em função da estrutura natural do Rio de Janeiro, apesar de ter um metrô muito bom no Rio. Uhum. Né? Mas você vê, a gente fala muito bom pelo volume de pessoas, mas mesmo assim ele é deficitário. Para você ter uma ideia, só acho que 3 metrôs no mundo não dão prejuízo. Todo metrô no mundo dá prejuízo. Caraca. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ir a Xangai em 2017. O metrô de Xangai, em 2017, transportava 11 milhões de pessoas dia e era deficitário. Meu Deus. Você tem Caramba. ideia. Né? Então, assim, mas para aquela estrutura, eu perguntei, mas vocês continuam investindo? Sim, continuam aumentando. Por quê? Falei, olha, é um sistema de transporte rápido e que atende a população. Mesmo se ele deficitário, nós estamos atendendo com qualidade a população. Beleza, Uhum. tem uma função aí. O problema é você colocar um metrô, no caso de Brasília, que não consegue atender com qualidade a população. Uhum. Né? Por uma série de problemas, desde a instalação, problema nas estações são muito pequenas, então, quer dizer, eu não posso aumentar o número da composição, né, de vagões, porque não comporta na estação. Né? Então só pode ter aquele tamanho, não posso, na hora dos picos, botar 2 vagões a mais, não posso, porque não cabe na estação. Então tem uma série de planejamentos equivocados aí. Uhum. Então você vê, a gente tem que estar pensando, né, nesses processos e no território, eu falei, aquela história da circulação. Então, o cientista de dado ele vai fornecer esse parâmetro de análise para o gestor. Para o gestor tomar a decisão. Claro que aí foge do escopo, né? A questão, assim, a demanda política, muitas vezes não olha a questão técnica, isso é um fato no nosso país. Uhum. Né? Mas quando olha, você vai ter que tomar decisões muito mais eficientes. Sim, E que concordo. você consegue ir ajustando e melhorando para o futuro. Isso que é o mais importante. Sim. Né? Não, eu espero ter respondido a sua questão. Você quer perguntar alguma coisa em cima disso?
Cara, você respondeu mais que eu superou a minha expectativa. Você foi bem, assim, desvendou muita coisa do que estava na minha cabeça. Que acontece? Já que a gente já está nesse ponto aí, o que que acontece? Eu estou fazendo essa pós-graduação em ciência de dados Uhum. pela USP Exalc, e ela é Ah, online. legal. O conteúdo ele é muito denso, assim, Uhum. chega e você tem que depois ler tudo que para poder se situar na aula, você tem que fazer muito por fora do que o rapaz passa, né? O professor passa. Sim. E, cara, tô comendo poeira, tô com muita dificuldade mesmo de poder pegar. E tá me vindo muitas dúvidas quanto a como lidar efetivamente com na prática, porque como é online também, eu acho que tem um pouco dessa dificuldade de, por exemplo, me encaixar num projeto que a gente lide diretamente com o que ele está passando, entendeu? Uhum. Efetivar na prática, fazer análises multivariadas, mesmo que seja uma regressão simples, fazer pequenas coisas que já te deixa ali dando uns estalos assim de, nossa, então isso aqui eu posso relacionar com isso. Eu estou com essa dificuldade de relacionar, e por isso que eu perguntei isso, como que essa ciência de dados consegue conversar com esse meio ambiental? E Uhum. aí eu cheguei num artigo que agora eu não vou lembrar, acho que exatamente o nome dele, mas era basicamente a ciência de dados e a nova ciência da cidade, alguma coisa assim. Uhum. Esse termo ciência da cidade é onde eu cheguei, que trabalha com isso que você falou do pensar smart e como com essas análises multivariadas, com essa transversalidade de conteúdo. E aí, ciência da cidade ou para a cidade, né? Que aí da cidade talvez pudesse ser essa que você comentou, de ter lá da galera lá da Arábia, né? Ah, Uhum. ciência. E aí, para a cidade, seria já utilizada a ciência desses sensores, de tudo, para poder melhorar ali para a cidade, para as pessoas. E eu acho que eu estou um pouco focado nessa ideia de para as Legal. pessoas. Mas, enfim, eu acho que eu não estou trabalhando com nada ainda Uhum. nessa. E aí, assim, vai começar agora em maio, mais ou menos, para direcionar os rumos ali do TCC, de você se Uhum. embrenhar em coisa. Então, o meu objetivo nessa mentoria é tentar entender em como que eu me situo nessa área ambiental, ciência de dados, ali, que nem infraestrutura verde, planejamento urbano, pensar cidades, enfim, como que eu me coloco nisso pensando nessa maneira de dados que eu acho que é o que traz mais eficiência ali, já que é o que a gente tem. Sim. Isso. Eu estou perdido, mas esses direcionamentos me deu mais ideia de como pesquisar, né? Ah, Qual é o que legal. eu posso ir atrás. Não, legal, é. Porque, como eu comentei, a questão da ciência de dados, assim, tudo passa pelo foco que você vai seguir. Né? Então, Uhum, assim, você botou infraestrutura, poderia falar, inclusive, pegar um termo que você falou, infraestrutura verde, que está crescendo muito no mundo inteiro. No uhum, Brasil, nós já estamos tendo pesquisas muito interessantes sobre isso. Né? Na pós-graduação da arquitetura, tiveram três trabalhos foram defendidos nos últimos anos, muito bons, sobre uhum, infraestrutura verde. Os dois últimos, né, que é da Aline, eu não vou lembrar o sobrenome dela, posso depois olhar, e um que uhum, foi defendido agora, dia 1º de março, que é do Rubens de Amaral, uhum, que discutem muito, foi doutorado dele, ainda não está disponível, porque defendeu agora dia 1º de março, deve demorar uns 2, 3 meses até a biblioteca disponibilizar, uhum, né, a tese de doutorado dele, ele está agora só na fase de ajuste, né, depois da aprovação, mas que discute uma série de dados de aplicação não só para infraestrutura verde, mas para fornecimento de serviços existentes dentro do meio urbano e serviços de suporte. Então, é uma tese assim, muito interessante, legal. tá? Sobre essa temática. E aquilo que o interessante desse trabalho do Rubens, né? Ele inclusive ele é do GDF, né? Ele é da área de planejamento do GDF.
é que ele está discutindo tudo isso, de fato, para o planejamento urbano, para a qualidade de vida das pessoas, aquele que está que eu falei desde o início. Apesar de Uhum, ele ter uma análise técnica muito forte na área de sensoriamento, na área de processamento de dados, ele está discutindo tudo para melhoria de qualidade de vida da cidade para as pessoas e para o legal. meio ambiente, para fornecer, para que o meio consiga, né, recuperar a questão do seu serviço ecossistêmico. Uhum, Então, isso é muito rico. é isso. Eu confio muito nisso aí, professor. Como? A minha ideia parte daí, desta Uhum, relação entre pessoas, meio ambiente e saúde. E legal. é isso. E aí a gente vive em cidade, né? Então a gente precisa, a gente precisa pensar nisso aqui que a gente está vivendo aqui. Como é que, onde que eu tenho que manter uma área verde, onde que eu preciso passar Uhum, uma, onde que eu preciso e se eu deixar áreas verdes nesse ponto ou não, o que que isso atrai de saúde para as pessoas que vivem? Então, os meus pensamentos permeiam nessa parte de saúde, meio ambiente. legal. É nisso aí que eu vou me embrenhando, sabe? É Não, muito bacana. quanto que isso é amplo ainda na minha cabeça, né? Que enquanto a gente não escolhe esse nicho que você falou, a Uhum, gente a gente entende o macro ali, a gente sabe quais são as grandes áreas, mas não consegue ainda direcionar, porque acha que está limitando eu tenho uma ideia assim de que às vezes estou limitando o meu conhecimento ou a minha, vamos supor, a abrangência do que vai tomar forma. Mas você comentou que no início, aí no início da nossa mentoria aqui, você comentou que, beleza, mas você escolhe uma coisa e aí você começa por ela. Então, vamos supor, uhum, três aqui, mas aí vamos supor, comecei com um ponto focal ali que eu acho que é saúde. E aí vou estudando saúde, não, vai desenvolvendo a saúde, de repente vai bater na porta do meio ambiente, aí exato. bate na porta. Eu estou entendendo que é mais ou menos assim. Exato, exato. Porque, assim, todo trabalho a gente tem que ter, né, esse ponto focal. Porque senão é aquilo que você falou, a coisa sempre é muito grande. E se a Uhum, gente não foca, a gente não consegue delinear processos, métodos para a execução da coisa. Então, a certo. coisa vai num caminho, eu falo, olha, ela tem ramificações. Nesse momento, eu vou nessa ramificação aqui, ó. Mas eu sei que tem uma para cá. Esse aqui eu vou deixar para um segundo momento. Eu terminei esse, agora eu vou seguir nesse daqui, vou fazer um próximo trabalho sobre isso, uma próxima discussão sobre isso. Legal. Porque senão a gente nunca consegue, a gente nunca consegue terminar as coisas, porque está tão abrangente, é tanta coisa, que no final eu não consigo nem juntar essas coisas, por mais que Uhum, elas tenham conexões. uhum, Por isso que eu coloquei nisso, olha, a gente foca. E a gente até, muitas vezes, assim como essa apresentação que eu estou mostrando, vai abrindo ramos. Eu vou escolher uhum. um ramo desse para seguir, mas eu sei que tem os outros. Depois eu posso fazer o outro, eu posso fazer o outro, eu posso fazer o outro. Porque não é porque eu estou indo num caminho que eu vou deixar os outros para trás. Eu guardo para um próximo momento. Por quê? Porque agora eu tenho que resolver esse daqui. Muitas vezes, quando eu Certo. estou com os colegas, a gente resolve fazer um projeto ou escrever um artigo, a primeira coisa que a gente vai discutir é qual é o problema que a gente quer trabalhar. Às vezes a gente demora assim dias, semanas discutindo até chegar, olha, o nosso problema é esse aqui, é esse que nós vamos trabalhar. Certo. Por mais que a gente saiba que tem um monte de coisa, não, nós vamos trabalhar nesse. Depois a gente discute o do lado, Certo. né? Porque aí no final, como eu falei, você bem pode trabalhar com esse, mas no final a gente pode fazer, depois de vários trabalhos, a gente pode juntar. Agora a gente pode juntar tudo e entender isso. Mas se a gente já Sim. quiser partir de um negócio desse tamanho, a gente não consegue fechar o trabalho. Essa que é a Isso. grande questão. A gente não consegue fechar, porque é muita leitura diferente, é muita técnica diferente, que às vezes Uhum. são específicas para um assunto, mas não são para outro. Então eu vou ter que aplicar aqui, mas eu não posso aplicar aqui. Uhum. Por isso que a gente fala, ó, então eu vou estudar esse pedaço, depois eu vou estudar esse, depois lá na frente eu penso como eu junto as coisas. Certo. Por isso que é um trabalho que não termina. A gente está sempre caminhando.
está sempre estudando, está sempre desenvolvendo, né? Então, você vê, quando eu comecei ter acesso à imagem de satélite, nossa, era dificílimo, era super... Comprar a imagem do Landsat era caríssimo. Depois, mais o Landsat ficou tudo gratuito. Opa, É, já facilitou. Ah, aham, mas a resolução não é tão boa. Aí daqui a pouco vem o Ciber, satélite China-Brasil. Resolução hum, melhor, beleza. Aí depois começam a vir outros satélites. Agora nós temos as constelações de nanossatélite. Depois vieram os drones. Então, você vê, se a gente não está acompanhando e entendendo os processos, as melhorias, a tecnologia, a gente não consegue ir desenvolvendo a coisa. Né? é, Eu estou finalizando um projeto, né? Eu estou só esperando ver se a chuva dá uma trégua, né? Porque eu preciso fazer um voo no área de Cerrado, justamente hum, para discutir, calcular é, biomassa e combustível para incêndio florestal em Cerrado, utilizando o drone. Isso já foi feito com imagem de satélite. Só que agora nós vamos fazer com drone, com uma alta precisão, é, com uma legal. câmera específica que nós estamos testando, né? Para falar, olha, numa área de cerrado típico, né, a partir da imagem de drone, o quanto eu tenho de combustível para incêndio florestal? Para Legal, pensar no processo de gestão dessa área. bacana. Né? Então, você vê, tudo a gente vai ajustando e melhorando a tecnologia. Então, você vê, começa com imagem, hoje nós estamos trabalhando com 30 metros, nós estamos trabalhando com 3 centímetros, ou até Uhum, menos que isso. Né? é, Então, é justamente nesse processo que a gente vai ganhando esse conhecimento e vai caminhando, a coisa não para. Né? Então, assim, não fica com essa sensação, né? Às vezes dá mesmo, né, na gente. Assim, poxa, eu estou deixando um monte de coisa de lado para focar só nisso. É nesse momento que você vai resolver isso. Depois você vai para daqui a pouco você vai ver se você já abrangeu uma grande parte daquele monte que você tinha pensado inicialmente, mas em uhum, etapas diferentes. certo, Né? É nesse sentido aí. valeu. Beleza? Beleza. Não sei Ah, quanto bem, é a hora aqui. são 9h20, eu vou usar a parte, estou indo para o encerramento. Certo. Né? Então, o que eu preparei de encerramento, na verdade, é da questão da mentoria. Né? Tem dois caminhos, né? Após a mentoria, você continuar sozinho. Né? Então, assim, essa busca, né? Formação, né? O caminho é sozinho. Ou você pode ter um mentor. Essa que é a grande decisão que você tem que pensar se vale a pena agora, porque cada um também tem o seu momento. Sim. Né? Porque o interessante do mentor, uma coisa que eu sempre falo, a mesma coisa quando a gente fala de orientação, é o comprometimento. Uhum, Né? É o estar aqui nesse horário, né? E você vê as outras pessoas, cada um com a sua questão, não estou avaliando ninguém, né? sim. Mas você se comprometeu a estar aqui Uhum, para discutir um problema específico teu, né? Espero ter ajudado. com Então, certeza. a história do mentor, né, do orientador, é justamente essa, ter o compromisso para caminhar junto. E aí é Uhum, uma coisa que você tem que avaliar, tem que pensar se, né, das suas possibilidades, no seu tempo, no seu comprometimento, essas coisas todas aí, né, para o desenvolvimento do trabalho, né, ou dos trabalhos que você tem aí. é, Beleza? Eu vou tá bom. interromper aqui o compartilhamento. Opa, fechei Uhum, aqui. Mas, bem, espero que tenha te ajudado aí, né, essa nossa conversa. Tá? Espero que você tenha gostado. gostei muito. Ah, que Aliás, bom. ajudou muito, Rômulo. Acho que a primeira etapa do que eu imaginei desse contato foi cumprida, assim, que nem eu tô falando. Acho que superou um pouco a minha expectativa, porque a gente conseguiu, você conseguiu destrinchar muita coisa ali, uma diretriz, assim, isso para mim ficou um pouco mais evidente agora. Ah, Então, que bom. o meu próximo passo que eu estou querendo fazer agora é ler, né? Uhum. Ler
trabalhos com base nessas diretrizes. Ah, nesse trabalho está falando, está pegando, abrangendo esse pedaço aqui de Big Data. Nossa, esse trabalho que está trabalhando nessa escala. Será que eu trabalho nessa escala? Será que não trabalho? Exato. Deu muito uma norte na minha cabeça, pode ter certeza. Ah, que bom, que bom. Então, fico feliz que tenha ajudado, né? Precisando de qualquer coisa, entre em contato, né? A gente vai conversando. Tá bom. E aí, não sei, se você vai mandar e-mail depois, se vai, ah, vai querer continuar, não vai querer continuar, não sei como é que são os próximos passos. Vamos conversar, né? Eu acho que sim, processa tudo isso, Uhum, né? Processa essa ideia também, essa que eu te falei de final, né? Do caminhar sozinho ou de ter um mentor para caminhar com você, tá, né? Se é uma coisa interessante para você, né? tá, Todos nós precisamos de mentores, eu tenho os meus também, né? legal. Então, a gente está sempre buscando, como eu comentei, a gente tem momentos que de fato a gente precisa, então tem sempre pessoas importantes, eu tenho grandes amigos, né, de longa data, né, que também são mentores, na hora que eu preciso, eu falo, ó, vamos marcar uma mentoria, vamos sentar, vamos discutir tal coisa que eu estou precisando. Assim como outros colegas também fazem comigo, falam, Romulo, eu estou precisando de uma mentoria, vamos sentar, vamos conversar, né? Então Legal. senta, avalia, mas sim, eu vou entrar em contato, Tá, tá? beleza. Né? Então, assim, eu não vou dizer que provavelmente na sexta-feira eu devo mandar alguma coisa, porque na quinta-feira eu vou fazer a outra mentoria em geotecnologia, Uhum. tá? Se você quiser participar, eu até convido, se tiver disponibilidade, eu te mando o convite. Não sei se você vai ter interesse, Não sei, tem que dar uma né? olhada aí. Tranquilo, né? Vai ser a apresentação inicial vai ser a mesma, você vê que está até na mesma apresentação, só que aí tem um outro ramo ali que eu vou falar dos problemas que foram apresentados, foram pedidos ali na parte de geotecnologia, Certo. né? Assim como eu mostrei esses daqui, né? E a gente foi discutindo. Né, lá eu também vou fazer semelhante, só que com questões que eles, né, apresentaram lá, Uhum. ok? Mas a Tá bom, sexta-feira eu entro em contato, né, e a gente vai trocando ideia aí. tá. Até lá eu vou dando uma refletida sobre esse último tópico. Me Tá, entender. vai pensando e aí a gente vai conversando. Tá, Jorge? Muito Bom? obrigado. Nada. Um Vou abraço. Opa. finalizar lá aquele convite. Ah, manda sim, eu tenho muito interesse. Tudo que se envolve questão de drone, ainda mais com o pessoal da Força Aérea, do DCE, me interessa muito. É Tá, sempre um aprendizado. tá bom então. Bom? Valeu, cara. Boa Falou. Boa noite. Tchau, tchau. noite. Tchau.